Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Sou a professora Andresa Xavier. Então vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento. Então nós temos aí aula de número 2 com objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. E o detalhamento, conceito de região e as regiões do Brasil, segundo aí o IBGE. As regiões administrativas e as regiões geoeconômicas. Então esse é o nosso objeto e o detalhamento da nossa segunda aula de Geografia. E vamos aí a mais uma aula. Vamos iniciar a nossa aula, né? Nós vamos observar alguns mapas. E aí nós temos a divisão política administrativa do Brasil, né? E aí nós temos uns mapas para vocês observarem, né, as principais diferenças com relação aos nossos mapas atuais. Aqui nós temos um mapa de 1940, então observem aí os detalhes, mais à frente também durante a nossa aula nós vamos verificar. Temos aqui 1945, né, uma outra configuração, outros limites, né, como a gente pode observar, as regiões também, né, que vão sendo aí reformuladas ao longo dos anos. 1960, a gente já tem essa regionalização ou essa nova divisão para o território brasileiro. E aí nós temos também, né, até chegar à nossa atual regionalização. 1970, uma nova configuração, observem também a mudança, né, de alguns nomes de regiões, alguns estados também se tornando independentes, né, e uma nova configuração, uma nova regionalização. E até chegarmos a 2010, né, com a regionalização atual que nós temos, a configuração de cada uma das regiões bem divididas, né, com características ali semelhantes entre os estados que vão compor cada uma dessas regiões, né. Nós temos 5 regiões administrativas de acordo com o IBGE. E nós vamos iniciar a nossa aula também, além desses mapas que a gente observou, nós temos alguns conceitos. Como é que todos esses estados, todas essas regiões chegaram até essa configuração, né, a essa regionalização de 2010? E aí nós vamos relembrar alguns conceitos. Nós temos aí, inicialmente, o conceito de país, né? Nós temos a divisão política administrativa do Brasil e nessa configuração, para a gente entender esse processo de regionalização, nós vamos observar aí algumas características, alguns conceitos. Qual é o conceito de país, né? País, nós temos aí um determinado território aqui social, política, né? E também geograficamente delimitado. Então, vocês concordam comigo que a gente tem aí todas as fronteiras, né, delimitadas, as fronteiras com outros países que o Brasil faz aqui na América do Sul, todas essas fronteiras, assim como o do Brasil e de outros países também delimitados. E esse país, ele vai ser habitado, né, aqui por uma população que tem o quê? Uma cultura, gente, comum, tá bom? Então, nós temos características que vão ser comum entre as populações, né, que estão inseridas dentro daquele país. E os outros países da América do Sul, né, cada um deles também ali com as suas próprias características, com a sua população, cada um também ali com a sua cultura, certo? Vamos verificar aí o outro conceito para a gente entender também esse processo de regionalização. Nós temos aí estados, né? Estados, então a gente tem um país, né, uma unidade maior, e dentro dessa unidade maior nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar os estados, tá bom? Que são unidades federativas, né, que estão nessa unidade maior que nós conceituamos ali como país, e são administrados por quem? Cada um tem o seu governo estadual, tá bom? Que são subordinados a quem? Ao governo federal, que vai administrar quem? O governo federal, ele administra o país, no caso, o Brasil, né? O nosso país. Cada estado possui o quê? Uma capital, né? Essa capital, geralmente, ela tem ali um desenvolvimento maior, que
os outros municípios, uma população considerável, entre outras características. E aí também nessa capital vai estar instalada aqui a sua sede administrativa. Então esse é o conceito de estados, né? Então nós vamos ter essas unidades federativas que vão estar inseridas dentro de uma unidade maior, que no caso aí é o país, tá bom? Então nós vimos esses dois conceitos até a gente chegar àquele processo de regionalização que nós vamos ver mais à frente. Além dos estados, nós temos aí também, dentro de cada estado, né, nós vamos ter os municípios, que são unidades menores, certo? Que vão estar inseridos dentro aí do estado e os estados que vão estar inseridos dentro de um país. Então vamos ao conceito de município. São unidades administrativas menores, né, do que os estados, então estamos falando aí dos limites territoriais, a extensão territorial de cada um desses municípios, de cada um desses estados. Então, unidades menores do que os estados, e eles vão ser administrados por quem? Pelos governos municipais, né? Então, nós vimos aí o governo federal, o governo estadual e agora administrando os municípios, os governos municipais, né? Ou como nós chamamos também aqui, as prefeituras, né? Que estão subordinadas a quem? Ao Estado, né? No caso, ao governo estadual, e o governo estadual é subordinado à unidade maior, que quem administra o país é o governo federal, tá bom? Então, esse é o conceito aí para a gente entender de município. Então, já são unidades menores ali do que os estados. E dentro desses municípios, a gente vai encontrar também outras unidades. Então, vamos ao próximo conceito. Nós temos aí distritos, gente. Então, o que são os distritos? São unidades também administrativas, né? Assim como os municípios, assim como os estados. E essas unidades, elas pertencem ao município, tá bom? Então, o município ele pode ser composto aqui por um ou por vários distritos que vão estar inseridos onde? Dentro dos municípios, tá bom? E eles também vão responder aí, no caso, falando de administração, né? Nós temos aí essa administração dada pela prefeitura, tá bom? Então, pelo município. Então, esse distrito, né, esses municípios, eles vão ser responsáveis aí por administrar também esses distritos. E aí nós temos, para vocês entenderem, né, essa divisão político-administrativa do Brasil, cada uma dessas unidades. E aí vocês vão observar a unidade que nós falamos, né? Nós vimos aí a primeira, o país, aí o exemplo eu coloquei o Brasil. Dentro de cada país, né, no caso do Brasil, eu vou encontrar o quê? Os estados. No caso do nosso país, né, nós chamamos de estado, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo. Qual é o estado que vai estar inserido? Nós temos vários estados, várias unidades, né? Aí eu dei o exemplo do Amazonas, só para vocês entenderem. E aí nós temos um exemplo de um município. Esse município ele vai estar inserido onde? Dentro do estado que é o Amazonas, e o Amazonas inserido numa unidade maior, unidade federativa que é aí o Brasil. E aí nós temos o distrito, só para vocês entenderem, olha, e aí o distrito de Cacau-Pireira, e ele vai estar dentro dessa unidade, aí no caso do município de Iranduba, tá bom? Então, para vocês compreenderem cada um desses conceitos, né, para a gente entender como é que se dá aí essa distribuição. E aí nós temos também outros distritos que estão inseridos em cada um dos municípios, né? Lá no conceito a gente verificou um ou mais distritos que podem compor ali o município. E para isso nós vamos verificar, de acordo com o último censo que foi realizado pelo IBGE, lembrando que o IBGE ele realiza o censo demográfico a cada 10 anos, tá bom? E aí nós tínhamos os dados de 2010, esse censo era para ele ter sido realizado no ano de 2020, mas por conta da pandemia da Covid-19, né, esse recenseamento, esse censo demográfico, ele foi realizado, aí nós temos os dados hoje de 2022, tá bom? E para isso a gente vai ver a criação, né, de novos distritos. Então eu vou mostrar para vocês essa lista de municípios e distritos e também de subdistritos
municipais do nosso país, certo? E aí eu trouxe para vocês uma notícia, olha, o IBGE atualiza a lista de municípios e distritos e subdistritos municipais do nosso país. E aí nós temos, referente ao ano de 2022, olha, 28 novos distritos municipais, sendo 16 em Minas Gerais, né, que foram reconhecidos pelo IBGE, 9 em Pernambuco. Aqui no nosso estado, no Amazonas, nós temos um, aí nós temos um também em Rondônia e outro em Mato Grosso. Além disso, também houve um decréscimo, né, de 7 distritos, 12 subdistritos e foram criados e 52 subdistritos que foram extintos, tá bom? E aqui eu trouxe a lista para vocês, olha, de cada um desses distritos municipais reconhecidos e criados aí no ano de 2022, tá bom? E aí em Rondônia, olha, nós temos o município de Costa Marques e o novo distrito que foi reconhecido, nós temos aí São Domingos do Guaporé. E aí no Amazonas, né, para a gente observar, foi lá no município de Manicoré, olha, e o distrito que foi reconhecido nesse recenseamento de 2022, nós temos Santo Antônio do Matupi. Então, esse foi o novo distrito, além de outros também que nós já temos. E aí nós temos a lista de Pernambuco, Minas Gerais, né, que a gente observou, e também do Mato Grosso, até lá no finalzinho. Depois vocês também podem dar aí observar, né, a lista de cada um deles e conferir se no seu estado foi criado aí um novo distrito, tá bom? Vamos continuar com outros conceitos. Nós já vimos os conceitos de país, vimos o conceito de estado, município e distrito, e agora nós vamos observar como é feito essa regionalização, né? Então vamos ao conceito de regionalização e região, para a gente compreender. Regionalização, gente, é o processo de dividir. Então eu vou pegar ali um determinado espaço, né, no caso o nosso país, o Brasil, ele foi feito, né, essa divisão, essa classificação, como nós colocamos aqui no conceito para vocês, de uma determinada área geográfica. Qual é essa área geográfica? O nosso país, né? No caso aí estamos falando do Brasil, com base em alguns critérios específicos. E quais são esses critérios, né, que eu vou levar em consideração para esse processo de divisão, de classificação, ou como nós podemos chamar, né, de regionalização? Então foram levadas em considerações, olha, características físicas. Quais são essas características físicas? Eu posso pontuar para vocês o relevo, o clima de cada um dos estados que compõem uma região. Por exemplo, a região norte. Todos os estados da região norte, ele possui características físicas em comum, tá bom? Que são aí, por exemplo, relacionados ao relevo, à vegetação, né? Nós temos aí a floresta amazônica, que abrange grande parte do território da região norte, né, dessa região. Nós temos também aspectos culturais, características também, né, aspectos econômicos e também características políticas. E aí nós chegamos no conceito de região, que refere-se a uma área ou território que vai ser delimitado de acordo com o quê? Com esse processo de divisão, né, com esse processo de regionalização. E cada região, ela compartilha o quê? Se eu já dividi, se eu já regionalizei e criei ali algumas regiões, então essas regiões, elas vão compartilhar características que vão ser características parecidas, né? Características comuns, tá bom? Como, por exemplo, aqui características relacionadas à geografia, né? Que a gente falou ali dos aspectos físicos, do clima, do relevo, do solo, da vegetação. Temos aqui também a cultura, a economia ou até mesmo o governo, tá bom? Então, aí nós temos esse conceito de regionalização e região para vocês compreenderem, né? Como é que se deu esse processo que a gente vai observar ao longo das décadas, né? De 1940, 1960, 1970, até nós chegarmos à atual regionalização que nós temos aí do Brasil. Então, nesse aspecto de regionalização, nesse aspecto de divisão, eu vou colocar um exemplo, vou pontuar um exemplo para vocês, né? Como é que é feita essa regionalização, essa divisão, né? É como se eu pegasse a sala de aula de vocês
e fosse dividir ali entre os sexos, né? Eu dividiria ali entre sexo feminino e sexo masculino. Então, eu já dividi a sala, né? Então, eu regionalizei a sala de acordo com essa característica, que são características em comum. Ou então, vou pegar ali o grupo de idades, ali de pessoas de 20 até 25 anos, de 26 a 30 anos, de 31 até 35 anos, e vou dividindo ali a sala em grupos. Então, eu dividi de acordo com um aspecto em comum, que foi ali o grupo de idade, tá bom? Então, eu vou fazendo essa regionalização. Os estados, eu faço a mesma coisa, eu pego essas características em comum, né, que eles possuem, seja da economia, aspectos aí da geografia, né, aspectos, características físicas, econômicas, que esses estados têm em comum. Vamos agora observar os mapas? Aí nós temos a regionalização, né, a atual regionalização do nosso país, né, cada uma dessas cores ela está identificando um estado ou uma região. Observem aí, nós temos 5 cores diferentes, né, então nós temos 5 regiões, né, região norte aí de verde, de rosa eu tenho a região nordeste, roxo, aí eu tenho Mato Grosso do Sul e Goiás, a região centro-oeste. De azul, aí com Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou ter o quê? Eu vou ter a região sudeste. E ali Paraná, entre outros estados, eu vou ter a região sul, tá bom? Então eu tenho 5 regiões de acordo com essas características específicas, características em comum, que foram selecionadas, estudadas e classificadas aí pelo IBGE. Vamos à regionalização de 1940? Então aí, olha, observem já esse nosso mapa. Lembra do mapa que a gente viu anteriormente? Nós tínhamos ali 5 regiões, né? Então esse mapa ele já está bem diferente, né? Nós temos uma regionalização diferenciada, né? E também com o que era conhecido, e também com os estados daquele período, da década de 40, né? E aí nós temos, olha, a região norte, nordeste, centro-oeste, a região este e a região sul. Então já é bem diferente da atual configuração que nós temos hoje. Vamos a 1945. Aí observem, olha, que a gente já tem aqui 1945. Eu já tenho aqui região norte, o Nordeste, olha, que era uma região só, eu tenho Nordeste Oriental e Nordeste Ocidental. Aqui é a região Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e aqui a região Sul, tá bom? E alguns territórios, né, que vão se diferenciar da atual configuração, da atual regionalização que nós temos atualmente no nosso país. Vamos agora para a década de 60. Vamos verificar como é que estava a regionalização em 1960. Aí nós temos, olha, região norte de verde, né? Aí num tom mais de marrom, nós temos o nordeste. E aí nós temos o centro-oeste, né? Observem também ali apenas o Mato Grosso e Goiás, né? Apenas 2 territórios, 2 estados. O leste e a região sul, né? Que já abrange São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, uma configuração diferenciada também em 1960. E ao longo dessas décadas, gente, foram surgindo novos estados, né, novos territórios, novas delimitações, como a gente pode observar, desde a década de 40, né, até a atual configuração aí de 1960. Observamos 1960, 10 anos depois, essa regionalização, ela já tem ali outros estados em uma nova configuração, né? E aí nós já temos, olha, a atual configuração das regiões do nosso país, não os estados, né? Mas as regiões nós temos região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Então já está um pouco mais parecido com a atual configuração que nós temos hoje. Depois de 1970 a 1988, olha, a gente vai ter uma mudança, né? Na configuração do nosso país, que é o quê? Observem aí com atenção, olha, nós temos o estado de Tocantins, gente, então aqui eu vou circular para vocês e aí nós vamos observar, olha, então aqui a gente tem Tocantins, tá bom? E além de Tocantins, né, com o desmembramento do norte de Goiás, e aí ele foi incorporado para onde? Para a região norte, por quê?
Em Tocantins, as características físicas e econômicas, elas não eram ali da região centro-oeste, ela tinha mais característica, principalmente os aspectos físicos, da região norte. Então, houve aí esse desmembramento, né, nesse processo de regionalização, tá bom? Aí nós temos também Roraima, Amapá, Rondônia, tornaram-se estados autônomos, como a gente pode observar, e também Fernando de Noronha, que deixou de ser federal e foi incorporado aí ao estado de Pernambuco, tá bom? Então ele passa a ser administrado aí por Pernambuco. E aí nós temos o mapa atual, de acordo com a nossa regionalização e também todos os estados, né? Vamos a 2010, a nossa atual configuração, e aí a composição de cada uma das regiões, né? A região norte, nordeste, sudeste, região sul e região centro-oeste. Então, muita coisa mudou, né? Se a gente voltar lá para a década de 40, então muita coisa mudou até chegarmos aí a essa atual configuração, tá bom? E a mudança mais recente, como nós vimos, em 1988, que a gente viu anteriormente, né, nós temos a configuração, criação de novos estados e também ali a situação de Tocantins, que foi para a região norte, certo? E aí nós temos, dentro desse processo de regionalização, né, essa regionalização que ela foi feita pelo IBGE, e aí nós temos as regionalizações que nós chamamos de não oficiais. Então, vamos verificar quais são. Aí, dentro dessas regionalizações não oficiais, olha, são todas aquelas que elas não são elaboradas pelo IBGE. Então, quando ela não é elaborada pelo IBGE, eu vou chamar de regionalização não oficial. E nós temos aqui no Brasil, temos. Aí nós temos, olha, duas regionalizações, olha, que não foram aquelas elaboradas pelo IBGE, né, que nós chamamos de não oficiais, que são aqui o caso dos complexos regionais, ou regiões geoeconômicas, também como podemos chamar, e também 4 Brasis, tá bom? Então vamos verificar primeiro os complexos regionais, ou como nós podemos chamar também de regiões geoeconômicas. Além dessa divisão oficial do IBGE que nós vimos, né, nós temos uma proposta de regionalização feita aqui pelo geógrafo, olha, Pedro Pinchas Geise, né, de 1967. Então, aí nós temos essa configuração, essa regionalização, que nós chamamos de complexos regionais ou de regiões geoeconômicas, né? E o que tem dentro dessa regionalização, né? Então, esses complexos regionais, gente, ou essas regiões geoeconômicas, essa abordagem, né, essa regionalização, ela vai levar em conta as características, olha, aqui históricas. Então, ele vai observar, né, as características históricas de cada um dos estados, além também das características econômicas. Como é que se está ali o desenvolvimento, qual é a atividade econômica desses estados que compõem cada uma dessas regiões geoeconômicas ou complexos regionais, né, sem se restringir ali a fronteiras políticas, né, com relação aqui a cada um dos estados, tá bom? Como a gente vai observar no nosso mapinha. E aqui nós temos também que é importante ressaltar que essa divisão, ela não corresponde, como nós vimos ali, né, ela não obedece essa divisão no caso dos limites estaduais, né, que eu reforcei para vocês, a gente ressaltou, né, com relação a essa configuração, a essas fronteiras, né, de cada um desses estados. Vocês vão já entender por quê. Uma parte de alguns estados, elas vão estar inseridas, o mesmo estado pode estar inserido em 2 regiões geoeconômicas ou em 2 complexos regionais. Então, a gente vai entender observando o nosso mapa. Então, vamos verificar o mapa e aí vocês vão entender com relação à questão desses limites, né? Então, quais são essas 3 regiões geoeconômicas ou esses 3 complexos regionais? Olha, aqui na legenda eu tenho a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, Pedro Pinchas, né, esse geógrafo, ele vai dividir o território brasileiro, regionalizar o território brasileiro de acordo com características
físicos, né? Características econômicas e características históricas, né? As características físicas que a gente viu é lá do IBGE, tá bom? Já o Pedro Pinches, ele vai analisar as características econômicas e históricas da formação de cada um desses estados. Aqui, por exemplo, olha, observem, deixa eu colocar aqui na canetinha, observem aqui o limite desse estado. Olha, ele está inserido apenas em uma única região geoeconômica? Não, ele está inserido aqui na Amazônia, mas também está inserido na região Centro-Sul. Então, são esses limites territoriais de cada um dos estados que eu coloquei para vocês. Exemplo aí de Tocantins, olha, a gente tem uma parte dele na Amazônia e também ali da região Centro-Sul. Por quê? Ele analisou as características específicas de cada uma dessas áreas e observou, por exemplo, que no Mato Grosso, que eu marquei aí para vocês, a parte norte do Mato Grosso, ele tem mais características da Amazônia e a parte mais ao sul, que está de marrom aí, né, tem características mais ali desse complexo regional do Centro-Sul, tá bom? Então, foi analisado todas essas características econômicas, características históricas, né, aí bem específicas de cada um desses estados. Vamos agora à próxima regionalização no oficial, que são os 4 Brasis, né? Foi regionalizado aí, proposto, né, por Milton Santos, é um importante geógrafo também, muito importante para a geografia, também pela Maria Laura Silveira, no ano de 2000, com base no critério aí do meio técnico científico e informacional, onde a informação, as finanças se espalham de forma desigual, né? Então, se a gente for falar sobre essa questão de igualdade, de desigualdade social do nosso país, a gente vai perceber isso com relação à questão do desenvolvimento, né, de cada um deles, que se deu de forma desigual no nosso país, resultando aí no que eles chamam de 4 Brasis. Vamos observar o mapa? Aí nós temos região amazônica, região centro-oeste, região concentrada e nordeste. Então, já é bem diferente do que a gente viu ali do Pedro Pinches, né? Aí a gente tem cada um dos limites territoriais de cada um dos estados respeitados e inseridos em cada uma dessas regiões, né? Por exemplo, aí a região amazônica, que está em verde, né? A gente tem ali os limites territoriais de cada um deles inseridos apenas na região amazônica. Região centro-oeste, a concentrada, né? Onde a gente tem um desenvolvimento bem maior do que se comparado, né, às outras regiões, centro-oeste, nordeste e a região amazônica. Então, eles chegaram a essa conclusão com relação a esse desenvolvimento, né, a essa desigualdade que a gente observa no nosso país, dentro dessa regionalização não oficial, certo? Então, aí nós temos essas 2 regionalizações para vocês observarem. E falando em regionalização, né, nós vamos observar agora um pouco das características, né? Nós vamos assistir um vídeo com o nosso personagem da geografia, que é o Curumim. Vou convidar ele aqui para participar da nossa aula e apresentar para vocês as características dessas regiões. Então, vamos assistir. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o Curumim e hoje irei explicar para vocês sobre as regiões amazônica e nordeste. Vamos lá! A região amazônica inclui os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia. Ela apresenta baixas densidades técnicas e demográficas, ou seja, é a menos desenvolvida. A região nordeste inclui os estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Foi a primeira região a ser povoada. Apresenta uma agricultura pouco mecanizada se comparada à região centro-oeste e às regiões mais densamente povoadas. Já a região centro-oeste inclui Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins, e apresenta uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. Região concentrada inclui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
é a região que concentra a maior população, as maiores indústrias, os principais portos, aeroportos, rodovias e infovias, as maiores cidades e universidades. Portanto, é a região que reúne os principais meios técnicos científicos e as finanças do país. Muito bem, então nós vimos aí o Curumim, né, apresentando um pouco desses 4 Brasis, né, com relação a essa desigualdade que a gente observa dentro dos estados, né, que vão compor aí o nosso país. Então assim finalizamos a nossa aula e até uma próxima.